Ó, apesar do título do vídeo já entregar que é um pão, ele é um pouquinho diferente. Ele não vai ser enroladinho, parecido com pão caseiro. Ele vai ficar aberto ali na forma e bem delicioso. Vem comigo pra gente poder aprender. E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Erika e aqui é o Caderninho de Receitas. Eu tô muito feliz que você vai aprender a fazer esse pão delicioso hoje. E se você já gostou de saber disso aí, clica no like. Se tá assistindo e não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho, fica por dentro de todos os vídeos aqui do canal. E é isso mesmo que você ouviu. O pão ele não vai ficar enroladinho, não vai parecer pão caseiro no visual, tá bom? Mas no sabor ele é delicioso. É um pão bem facinho de fazer, delicioso com bastante queijo. Bora ver como é que faz. A gente vai começar e terminar misturando todos os ingredientes de uma vez aqui dentro dessa tigela. Para começar, eu coloco 160 ml de leite morno. Tem que ser morno, não é leite quente e nem frio. É morno, tá bom? Porque aqui a gente vai dissolver quase todo o nosso fermento. Para começar, eu tô adicionando aqui 20 gramas de açúcar. Eu tô usando o demerara, mas você pode utilizar o açúcar que você tiver aí na sua casa. Uma pitada de sal e agora 10 gramas de fermento para bolo. É um saquinho que você compra, a quantidade é padrão, são 10 gramas. E agora a gente vai mexer bastante até dissolver quase todo esse fermento, tá bom? Então vai mexendo muito bem, vocês vão perceber que o leite ele tá morno, isso vai facilitar bastante ali para ir dissolvendo o fermento. E depois que você perceber que tá praticamente tudo dissolvido, acrescenta aí 25 gramas de óleo. Não precisa mexer porque agora a gente já vai colocar o último ingrediente, que é 260 gramas de farinha de trigo sem fermento, porque a gente já adicionou o fermento biológico ali no começo. E para facilitar, eu vou colocando aos poucos a farinha, porque eu não quero que essa farinha fique grudando na minha mão. Caso você não se importe, já vai colocando tudo de uma vez e misturando com a mão, que não tem problema nenhum. Mas hoje eu não quis colocar a mão direto aqui na massa para não fazer meleca. Então eu fui colocando aos poucos e misturando com a espátula mesmo. Vocês vão perceber que isso vai ser um processo muito fácil. Essa massa ela é bem facinha de trabalhar. Vocês vão perceber que ela não vai ficar grudando ali na espátula. Se bem que eu acredito que não tenha grudado porque a espátula é de silicone. Mas vai mexendo aí do jeitinho que você achar melhor. Eu vou mexer bem até a farinha ser totalmente absorvida por toda a massa. E olha só, gente, a farinha aqui, ó, praticamente sumiu e virou uma massa praticamente também uniforme. E agora eu vou tirar daqui, vou colocar farinha na minha bancada e vou começar a sovar a minha massa. E para sovar a massa, gente, vocês já viram aqui outros pães no canal, é muito simples, mas ao contrário de outras receitas que eu já trouxe aqui de pão, a gente vai ficar sovando bastante tempo essa massa. Se você tiver uma batedeira aí que aguente ficar batendo a massa ali no batedor gancho, pode colocar também, mas se você não tiver, é só fazer assim, ó, desse jeitinho que eu tô fazendo. Vocês percebem que no começo a massa vai começar a grudar na sua bancada, mas vai trazendo a farinha, porque isso só vai acontecer até que a massa comece a ficar uniforme. Então a gente vai fazendo assim até ela ficar numa textura bem lisinha. E depois de ficar sovando aqui 15 minutos, essa daqui é a textura da nossa massa. Gente, é uma das massas mais bonitas de pães que eu já fiz. Olha só como ela fica aparentemente levinha, bem uniforme, não gruda nas mãos. E fora que ela vai ficar incrível depois que assar esse pão, vocês vão ver. Agora eu vou só bolear ela um pouquinho aqui, para deixar ela num formatinho para poder levar para crescer. E para fazer isso, eu vou colocar a minha massa dentro da tigela, aquela mesma tigela suja ainda de farinha, e vou levar para crescer num processo que vocês também já viram aqui no canal, que é colocar o plástico filme por cima, deixar bem vedado para não alterar a temperatura da minha massa, e vou deixar crescendo dentro do micro-ondas desligado até ela dobrar de tamanho.
E enquanto a minha massa tá lá crescendo, eu tô quase no tempo de tirá-la de lá para manusear, eu vou preparar aqui a misturinha de manteiga com o alho para passar por cima do nosso pão. Então, para começar aqui, eu separei 40 gramas de manteiga sem sal em ponto pomada praticamente derretida. Depois acrescentei 4 dentes de alhos bem picadinho e coloquei cheiro verde a gosto. A quantidade vai de acordo com o que você quiser e finalizei com uma pitadinha de sal. E agora é só a gente misturar muito bem com uma colher para essa manteiga envolver bastante o alho, cheiro verde e o sal e ficar uma misturinha bem gostosa pra gente passar por cima do pão. Olha só, misturei muito bem e agora eu vou reservar e vou mostrar pra vocês também aqui 200 gramas de queijo mussarela. Eu cortei dessa forma aqui, tá vendo? Nessa grossura, porque eu vou colocar no meu pão ali. Vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer, por isso eu cortei desse jeito, mas são 200 gramas de queijo mussarela. Olha só, gente, como a nossa massa cresceu. Ela literalmente dobrou de tamanho. Ela tá uma massa bem bonita e ela está cheirando pão, mesmo assim crua. E agora a gente vai começar a manuseá-la pra gente poder abrir e colocar na nossa forma pra gente montar o nosso pão, que vai ficar na forma na hora de assar. Ele vai ficar aberto, vocês vão ver. Olha só que massa bonita, gente. Olha isso. Cheia de ar, tá vendo? Agora a gente vai tirar esse ar aqui pra gente poder abrir essa massa. E para abrir é o mesmo processo também de outros pães que eu já mostrei aqui para vocês. Eu coloco farinha na minha bancada para evitar que grude e vou abrir com um rolo num formato aqui, o formato da minha forma. Se sua forma for redonda, por exemplo, você pode abrir a sua massa no formato redondo. E para abrir aqui eu vou passando o rolo e deixar ela numa espessura não muito fina, mas também não muito grossa. Eu vou mostrar para vocês assim que eu terminar de abrir. Olha só, gente, eu abri a massa, ela é muito fácil de manusear e essa daqui é a espessura dela, tá vendo? Mais ou menos uma espessura de um dedo aí, um dedo um pouquinho gordinho. E a minha forma é essa daqui, gente, tá vendo? Ela é pequena, por isso eu abri a massa praticamente no tamanho dela. Na verdade, ela ficou um pouquinho maior. E como a gente vai colocar queijo, eu coloquei aqui papel manteiga para evitar que grude. Afinal de contas, o queijo derretido lá no forno, numa forma assim de alumínio, ele gruda, tá bom? Então, por isso eu coloquei o papel manteiga. Para garantir, coloca aí também, para evitar de você perder queijo na sua forma. E como a minha massa ela ficou um pouquinho maior que a minha forma, eu tô dobrando assim nas laterais. Eu tô fazendo isso porque a minha massa ela vai crescer, tá bom? Então ela vai acabar pegando as laterais da minha forma, mas para que isso não ocorra muito a ponto da massa ficar grudando nas laterais, eu tô dobrando assim. E para ela não ficar esquisita visivelmente, eu vou virar aqui de ponta cabeça para esconder essas partes que eu dobrei. E agora, gente, eu vou fazer um processo aqui que ele é opcional, porém, caso você coloque o queijo da mesma forma que eu cortei, ele é um pouco necessário, porque a gente vai cortar assim, porque a gente vai enfiar o queijo ali onde a gente tá cortando. A quantidade de corte você faz do jeitinho que você quiser, mas isso vai alterar a quantidade de queijo, tá bom? Eu tô cortando aqui de comprido, fazendo 2 cortes. É como se fosse um bolo. Não tem problema você cortar toda a massa até o final, tá vendo? O pedaço separar, porque essa massa ela vai crescer e ela vai grudar de qualquer forma. Mas eu tô fazendo isso só para poder enfiar o queijo ali no meio do corte. E antes de colocar o queijo, eu vou passar aqui a nossa misturinha de manteiga com alho e cheiro verde. Eu vou colocar toda essa manteiga, vai parecer muita manteiga, mas é isso que vai trazer um sabor maravilhoso, um cheirinho também delicioso. Afinal de contas, a manteiga derretida ali com o alho cozidinho é o melhor cheiro que tem. É um cheirinho de tempero maravilhoso. Então vai passando ali por todo o pão até acabar essa misturinha. Depois que você terminar de passar toda a manteiga, coloca o queijo dentro do corte que você fez com a faca na sua massa. Você pode colocar do jeitinho que você quiser, não importa muito o formato do queijo ou o jeitinho que você vai cortar, afinal de contas ele vai derreter na hora que a gente for levar para assar. Então vai preenchendo ali todo o corte que você fez e depois a gente vai colocar essa massa para crescer novamente. Então eu terminei de colocar o queijo aqui em todo o corte e já coloquei o plástico filme aqui por cima para eu poder deixar crescendo essa massa. Eu vou deixar crescendo por aproximadamente 30 minutinhos lá no micro-ondas.
E agora que a massa já cresceu, vocês percebem que ela começa a pegar um pouco mais ali da altura do queijo. Eu vou tirar o plástico filme e vou levar para assar em forno já pré-aquecido a 180 graus por 40 minutos. Mas fica de olho porque ela fica bem douradinha essa massa por causa da manteiga, tá bom? Mas fica de olho aí porque 40 minutinhos a 180 vai estar perfeito. Então olha só, deixei todo aquele tempo lá no meu forno e ele fica bem assim, bem douradinho, tá vendo? Na parte ali que não pegou o queijo, o pão fica bem moreninho, bem douradinho, e aonde tá o queijo ele praticamente gratina. Olha só, vou mostrar pra vocês mais de pertinho, tá vendo? Ele ainda tá bem quente, eu vou esperar dar uma esfriadinha só pra conseguir tirar aqui da forma. O pão deu uma esfriadinha e eu consegui tirar lá da forma, tá vendo? Que eu tirei com o papel manteiga e olha essa fofura, gente, de verdade. Uma das melhores massas de pães que eu já fiz aqui no canal. Esse pão é super cheiroso, o sabor não preciso nem comentar, essa massa tá num sabor perfeito em quantidade de açúcar nela e a pitadinha de sal. Afinal de contas é um pão salgado, né, que foi bastante manteiga, sal, queijo, então é um pão delicioso. Você pode fazer até aí na sua janta, no seu almoço, ou até como se fosse um pão de alho no seu churrasco. Olha esse queijo, gente, esticando. E olha essa massa, pelo amor de Deus, olha essa fofura, gente. Realmente um pão delicioso, bem facinho de fazer. Tirando o processo ali da gente ficar sovando a massa, ele já sai prontinho do forno, bem queijudo, bem saboroso, com um sabor e cheiro de alho incrível. Eu vou até cortar aqui mais um pedaço para vocês terem noção do quão fofinho tá esse pão. Não preciso nem pegar a faca novamente, é só puxar que ele sai. Olha só, gente, fala sério, que massa bonita, né? Vou cortar novamente aqui no meio para vocês verem, e de fato um pão delicioso. Faz aí e já deixa aqui nos comentários que eu quero saber o que você achou. Facinho, né, gente? Quem me acompanha aí nas redes sociais já sabem que quando eu faço pão eu fico muito orgulhosa. Afinal de contas, ver o pão ali dando certo, gostoso, é muito bom. Sinal de que a gente tá aprendendo muito bem, a gente tá dando certo aí na cozinha. Já me conta aqui nos comentários o que você achou desse pão, que eu tô curiosa. E muito obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo.